Olá, quarto ano, vamos para nossa aulinha de português de hoje. Vamos lá na apostila, na página 31. Nós iremos fazer a página 31 e 32 da apostila. Lá em cima diz assim, na página 31 de português, né? Usos de vírgula, vocativo. Então, vou dar um tempinho, ó. Número 1 fala assim: releia os quadrinhos a seguir. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem. Vão lendo, eu vou mostrando, vocês vão lendo. Pronto, já leram? Agora eu vou ler os diálogos para vocês, né, com a entonação sugerida pelos sinais de pontuação. Dona Cotinha, e o Chico? Tá no quintal, com os bichos de pé dele. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Ara, mas eu trato. Letra B. Vocês perceberam, só um comentário, vocês perceberam que quando tem a vírgula, a gente dá uma paradinha? Né, ó. Dona Cotinha, e o Chico? Tá no quintal, vírgula, uma paradinha, com os bichos de pé dele. Chico, uma paradinha, porque tem vírgula, né? Você precisa tratar desses bichos de pé. Ara, mas eu trato, né? Então, quando a gente tem a vírgula, quer dizer que a gente tem que dar uma paradinha, uma diminuidinha, assim, ó. Chico, você precisa, né? Então, a vírgula, a gente tem que ler respeitando a vírgula. Letra B. Assinale um X nos sinais de pontuação que aparecem nesses quadrinhos. Qual o sinal que aparece ali? Vamos ver. Ponto de interrogação, que é o ponto quando faz pergunta, aparece? Sim, aqui, né? Então, vamos assinalar. Ponto final, aparece? Não aparece nenhum ponto final nos quadrinhos, né? Vírgula, aparece? Sim, muitas, ó. 1, 2, 3, né? 3 vezes aparece a vírgula. Ponto de exclamação, aparece? Ó, aqui o ponto de exclamação, aqui ponto de exclamação, aqui e aqui. Então, aparece 4 pontos de exclamação, né? Sublinhe nos trechos a seguir o nome da pessoa com quem Rosinha está falando. Com quem que ela está falando? Com essa senhora. Como que é o nome dela? Dona Cotinha. Então, vamos sublinhar. Dona Cotinha. E aqui, com quem que ela tá falando aqui? Com o Chico. E Chico. Sublinhado. É chamado de vocativo, vocês garanto que estão curiosos, né? Vírgula, vocês sabem o que é, mas e vocativo? É chamado de vocativo o termo ou a expressão usados para se dirigir à pessoa com quem se fala. Por exemplo, se eu chego num aluninho do quarto ano, de quem que eu, né? Bianca, você fez a tarefa? Então, o vocativo é a Bianca, é o nome que a gente usa, né, para se dirigir a alguém. Vocês, quando chegam, falam assim para professora Josiane, não entendi essa tarefa. O vocativo, professora Josiane. Então, o vocativo é a expressão que você usa para se dirigir à pessoa com quem você está falando, né? Às vezes nem sempre é só o nome da pessoa, né? Porque, por exemplo, a Dona Cotinha, professora Josiane, né? Então, é isso que é vocativo, bem facinho, né? Um nome que vocês nunca tinham visto, mas é uma coisa bem facinha. Vamos para a página 32 para fazer nossas atividades? Virando a folha. Número 3. Pinte nos seguintes trechos o sinal de pontuação utilizado logo após o vocativo.
Então, vocês vão pintar, agora vocês já sabem qual é o vocativo, vão pintar o sinal de pontuação. Aqui, qual que é o vocativo? Dona Cotinha, que é o nome dela, né? Então, o sinal de pontuação é a vírgula aqui, ó. Chico, qual que é o sinal de pontuação? Também a vírgula, né? Vão pintar ali. Por que foi usado esse sinal de pontuação? Por que será que foi usado esse sinal de pontuação? Hã? Porque o tom da fala mudou, né? Teve o sinal ali, o tom da fala mudou pra gente perceber, porque a gente não tá ouvindo a pessoa falar, né? A gente tá lendo. Então, tem esse sinal de pontuação, a gente sabe que o tom da fala mudou, né? Para fazer uma pausa, né, ó. Como quando vocês falam assim, professora, quando poderemos entregar o trabalho, né? Então, professora, vírgula, quando poderemos entregar o trabalho? Porque tem aquela pausa ali, a gente usa a vírgula, né? Letra B. Reescreva essas frases utilizando a variedade culta. Fique atento à ortografia. Então, a gente vai reescrever essa frase, né? Correta, na linguagem culta, porque aqui está na linguagem que o Chico, o Bento e a Rosinha usam, né? Deixa eu te ver uma coisa aqui. Que é uma frase mais do interior, das pessoas que moram no sítio. Agora a gente vai escrever como se deve, vamos escrever corretamente, né? Vamos lá? Dona Cotinha, vírgula. Ó, não é I o Chico, é E o Chico. Eu, Chico. Agora aqui é outra. Chico. Vamos lá. Chico, vírgula. Você. Será que a gente deve escrever você? Não, a gente tem que escrever você. É precisa? Não, é precisa. Tratar? Não, é tratar. Desses, tá certo? Bichos de pé, não, de pé. Então, né, escrita corretamente. Então, escreva uma frase utilizando a vírgula com esta função: separar o nome da pessoa com quem se está falando do restante da frase. Eu vou escrever uma frase aqui de exemplo para vocês. Ana, olha o vocativo, é Ana. Vamos brincar? Eu escrevi uma frase usando a vírgula para separar e convidei a Ana para brincar. Ana, vamos brincar? Vocês irão escrever uma frase de vocês agora aqui, usando a vírgula, certo? Na fala, quando nos dirigimos à pessoa com quem estamos falando, geralmente mudamos o tom de voz. Na escrita, utilizamos a vírgula. Então, na fala, a gente muda o tom de voz. Na escrita, a gente usa a vírgula para a pessoa saber que a gente mudou o tom de voz. Essa foi nossa aula de português. Não esqueçam de fazer a frase aqui. Fiquem com Deus.